pessoal, tudo bem? Estamos dando início a mais uma celebração da Aliança Bíblica de Farroupilha. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos, ainda virtualmente, para louvar e adorar a Deus. Então, neste momento, antes do louvor, eu quero convidar todos vocês que estão assistindo para vocês irem se acomodando, acalmando seus corações aí, para a gente poder, nesse momento, louvar a Deus e mais adiante ouvir a sua palavra. Então, vamos ter um momento de oração antes do louvor? Senhor Deus, eu quero te agradecer imensamente por essa oportunidade, por nós estarmos unidos aqui, a tua igreja, Pai, estar unido mesmo virtualmente, Senhor Deus, e que nós tenhamos, Pai, esse sentimento, essa união, Pai, que vem de Ti, Senhor Deus. Apesar da nossa distância, que o Senhor nos una, Pai, em adoração neste momento, Pai. Te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus então, pessoal. Olá, tudo bem? Que alegria estarmos mais uma vez aqui, apresentando esses louvores através desse maravilhoso canal que a Aliança Bíblica disponibiliza. Que essa nossa música, esse nosso louvor possa tocar o coração de cada um que está assistindo. E que você possa também acompanhar através desse vídeo, cantar aí na sua casa, juntamente com a sua família. Senhor, te quero. Cantar glórias ao Senhor Jesus, porque só Ele tem o poder que salva. Vamos cantar juntos esse louvor.
venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
Pessoal, vamos dar início então ao nosso estudo. O tema hoje é paciência para os jovens, futuro para os idosos e esperança para quem aguarda. O texto bíblico ele se encontra em Romanos, capítulo 4, nós vamos do versículo 17 até o 22. Então, por favor, pegue sua Bíblia aí e me acompanhe na leitura da palavra de Deus. Romanos, capítulo 4, nós vamos do versículo 17 até 22. Vamos à leitura, então? Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu. Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso, ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. Até aqui, a leitura. Vamos orar? Vamos orar para esse momento, para que Deus faça uma transformação na nossa vida através da sua palavra. Amado Deus, queremos te pedir, Senhor, para que as tuas misericórdias sejam derramadas, Pai, em cima de nós, em cima de cada um que está assistindo e vendo, Pai, esse estudo, Senhor Deus. Estamos prestes, Pai, a expor a tua palavra, Senhor, e que teu Espírito venha agir, Pai, poderosamente nas nossas vidas, Senhor Deus. Tu é, Pai, todo soberano, todo poderoso, Senhor. Então nós te pedimos que tenha misericórdia de nós, Pai, e que a tua palavra crie frutos nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos ser transformados, Pai, mediante a leitura, mediante a exposição da tua palavra. Nos guia, nos dê sabedoria, Pai, e que nada, Pai, deste mundo possa impedir, Senhor Deus, o avanço do teu reino. Somos gratos, Pai, porque sabemos e temos a fé e a certeza de que o Senhor vai trabalhar nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bem, pessoal, para melhor compreender esse tema, a gente precisa entender que basicamente a nossa vida ela é dividida em 5 fases. Primeiro, nós temos a infância. A infância é o mundo das fantasias. Depois nós temos a adolescência, que é a fase dos sonhos, do provável, das comparações, do pensamento. Depois da adolescência, então, vem a juventude, onde nós projetamos, planejamos como iremos realizar a nossa vida, e é na juventude que nós definimos nossa profissão, montamos projetos, buscamos realizar esses projetos. É na juventude que nós nos casamos, montamos a nossa família e nos estabilizamos. Logo depois da juventude, vem a fase adulta. A fase adulta, então, nós passamos a viver as realizações de todos aqueles projetos da juventude. Nós passamos a colher todos os frutos que foram plantados anteriormente. E por fim,
nós temos então a fase da velhice, quando nós chegamos então a um momento mais de reflexão, nós olhamos mais para trás, por tudo que nós passamos, então nós fazemos uma análise de tudo, né? No nosso estudo, pessoal, em específico, eu quero ver com vocês analisar duas destas fases. A fase da juventude e a fase da velhice, né? Quando nós chegamos, quando nós nos tornamos idosos. Só que essas duas fases, elas acabam abarcando a fase adulta. Por quê? Da juventude nós passamos então a transição para a fase adulta, e da fase adulta nós temos a transição para a velhice, para a fase da idosos, né? Quando nós nos tornamos idosos. Então eu quero destacar e falar primeiro desta fase, que é a fase dos jovens adultos. Quando nós olhamos, nós percebemos que essa fase é uma fase onde que a vida ela é muito agitada. Em sua maioria, né? A maioria das pessoas, elas querem que as coisas sejam realizadas para ontem. É característica a hiperatividade, multitarefas. O século 21, ele é marcado por pessoas que vivem freneticamente, que não sabem mais esperar, não sabem pedir, simplesmente o fazem e todas as coisas devem ser realizadas conforme eles querem. Veja bem, nós vivemos em uma sociedade onde que a marca é a urgência. Eu preciso para ontem. Como mencionamos e nós muito bem sabemos, nós vivemos num século onde que ele é caracterizado por um vírus. Só que esse vírus é chamado do vírus da ansiedade. Nós vivemos num século onde que a característica das pessoas, da sociedade, é a ansiedade. Segundo o Ministério da Saúde, alguns sintomas da ansiedade. Então, eu vou citar alguns sintomas da ansiedade. Eu gostaria que você prestasse atenção se na tua vida algum desses sintomas são vistos. Preocupação, tensão ou medo exagerado. A pessoa ela não consegue relaxar. Sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim vai acontecer. Preocupação exagerada com saúde, dinheiro, família ou trabalho. Medo extremo de algum objeto ou alguma situação particular. Medo exagerado de ser humilhado publicamente. Falta de controle sobre pensamentos, imagens, atitudes que se repetem independentemente da vontade. Pavor, né? Depois de passar por uma situação muito difícil. Esses sintomas, eles estão lá no site do Ministério da Saúde, então você pode acessar e encontrar eles lá. É muito importante e a gente entender isso. A gente vê e perceber que a nossa sociedade ela está doente. E é impressionante, gente, mas impressionante mesmo. Hoje a maioria das pessoas são ansiosas. Não conseguem mais esperar. Não conseguem, por exemplo, esperar em uma fila. Sabe que algo aconteceu comigo essa semana, algo surpreendente, né? Inclusive, enquanto eu estava preparando esse estudo, eu fui numa fila de um banco e eu era a segunda pessoa a ser atendida nos caixas eletrônicos, e aí chegou uma mulher extremamente, visivelmente agitada. E ela perguntou para o responsável que estava cuidando da fila aí por causa, né, do Covid. E ela perguntou: eu tenho que ficar nessa fila aqui? O rapaz educadamente respondeu: eu tenho que ficar aqui. Ela olhou para a fila e a expressão dela, e ela falou, né? Ela disse: nossa, que inferno, não consigo mais fazer nada nessa cidade. Virou as costas e saiu.
E aí eu fiquei impressionado com a resposta dela. E há tanto que eu olhei e vi que atrás de mim haviam 2 pessoas. Em questão de 5 minutos, eu fui atendido. Perceba como nós não temos mais paciência. Perceba como nós não conseguimos mais esperar. Eu não quero julgar aqui, não sei o que se passava na vida daquela pessoa, mas será que 5 minutos ia fazer diferença, né? Pensa, nós não temos mais paciência para esperar uma refeição num restaurante. Tanto é que o aumento da popularidade dos fast foods, da comida rápida. Eu imagino, eu fico pensando que se nós não precisássemos do alimento físico para nos manter, logo nós não mais almoçaríamos ou jantaríamos. E perceba como esse momento, o momento de você reunir a família, você fazer uma refeição com calma, como é gostoso. Imagina você num jantar à noite, você tem a sua família, faz uma refeição, por mais singela que ela seja, você orar, agradecer a Deus, ter aquele momento de conversa, falar sobre o seu dia, como foi, conversar. Hoje nós não temos mais esses momentos, são raros. Então, nós estamos desenvolvendo ao longo dos anos uma rotina acelerada. O autor, Augusto Cury, além de autor, ele é psiquiatra e psicólogo, né? Ele descobriu e ele desenvolveu uma teoria em cima do SPA, a sigla SPA, que é Síndrome do Pensamento Acelerado. Então nós vivemos e recebemos muitos estímulos, principalmente, né, por causa das tecnologias. Isso tem acelerado esse processo de ansiedade nas nossas vidas. Então, uma característica marcante dessa fase a qual nós estamos falando, que se enquadra então a juventude adulta, é o desejo de que as coisas sejam realizadas imediatamente. Não sabem mais esperar. Ou melhor, não tem mais tempo para esperar. Essa geração, né? E se você se enquadra, perceba. O que se ouve falar muito? Tempo é dinheiro, eu não tenho tempo. E nós realizamos todas as nossas tarefas ansiosos. Por outro lado, nós temos então os que estão saindo da fase adulta e se encaminhando para a fase da velhice. Entenda que nessa fase as pessoas estão saturadas, cansadas, exaustas. A maioria não quer mais falar de trabalho, agenda, reunião, metas. Aqui a pessoa já está pensando na aposentadoria e viver a vida. Viajar, comprar um sítio, construir uma casa na praia. O desejo dessa pessoa que ela passou por tudo isso, por toda essa loucura, esse viver agitado, é sumir, se refugiar. Perceba que são extremos os quais nós vivemos. Nós vivemos uma rotina frenética de trabalhos, de meta, de pressão, de estresse, para chegar um momento, né, e a gente lá no final passar a viver, né, ter uma aposentadoria e muitas vezes viver, né, dizer que vamos viver, agora eu vou viver a minha vida. Muitas vezes nós passamos a viver uma vida nesse segundo estágio, nessa segunda fase, uma vida sem propósito. E aí talvez você está se perguntando, qual é o problema disso tudo, né? Qual que é o problema dessa situação? Espiritualmente. O problema é que nós colocamos Deus dentro desse sistema de viver. Nós achamos que Deus deve se enquadrar nesse sistema, que Deus deve viver conforme nós vivemos, conforme a sociedade vive. Então, perceba comigo aqui, na fase da juventude adulta, que é a fase que nós comentamos, do desenvolvimento, dos propósitos, das realizações, né? A fase da agitação, a fase da ansiedade, nós achamos que Deus deve ceder e viver o nosso ritmo.
e atender a nossa demanda. Porque nós não conseguimos mais esperar. Nós não temos paciência nessa fase. Então nós queremos, já que nós vivemos assim, já que nós vivemos o para ontem, já que nós vivemos nesse ritmo, nós achamos que Deus, Ele deve atender os nossos caprichos, que Deus, Ele deve atender quando nós precisamos e quando nós solicitamos. Deus deve atender as nossas demandas. Perceba que essa vida e a qual nós olhamos e enquadramos Deus, começa a surgir muitas aberrações teológicas. E aí você vê no evangeliquez brasileiro, muitas pessoas dizendo o quê? Você tem que, na tua vida, se tu precisa de alguma coisa, se você precisa de algo, se você quer realizar algo, você tem que pedir para Deus. Não pedir, você tem que determinar. Você tem que solicitar que Deus atenda aquele pedido na hora. Então você vai exigir, eu vou determinar, eu vou decretar, porque aí Deus, Ele vai me atender. Deus vai me atender. E é isso o que tem se vendido muito em muitas igrejas. No meio evangélico, onde que nós devemos dizer para Deus qual o momento que Ele deve nos atender e que tem que ser no tempo que nós queremos e que tem que ser no momento o qual nós o desejamos. Imagina comigo, tá? Alguém nessa fase da juventude adulta, nessa fase frenética, tem que ficar orando 1 mês por alguma coisa. 1 ano. Essa espera não existe para muitos jovens adultos. Por causa do quê? Do imediatismo imposto na nossa sociedade. Por isso que muitos jovens ou muitos adultos se desviam da palavra de Deus, pois acham, que Deus então Ele deve atender. E aí o que acontece? Nós temos problemas, nós nos aproximamos de Deus. E nós solicitamos para Deus, Deus resolve esse problema. E aí passa 1 dia, passa 2 dias, 1 semana, Deus não resolve, nós nos frustramos. E muitas vezes nos desviamos. Nós devemos compreender que Deus quer um relacionamento profundo, consistente e contínuo por toda a vida. E a base do relacionamento é gastar tempo em conhecer. Nós precisamos ter tempo com Deus. E uma característica da nossa sociedade é a de não ter tempo. Eu não tenho tempo. Por outro lado, então, nós encontramos os que se enquadram já, que estão se encaminhando da fase adulta para a fase da idosa. Veja bem, que pela saturação da vida, por ter passado todo esse estresse, todo esse desgaste, estão apenas pensando na aposentadoria. E qual que é o problema? Que quando nós transferimos, nós colocamos Deus para esse sistema de viver. E nós achamos que Deus assim também deve agir. E acabamos nos aposentando espiritualmente também. Ou seja, não queremos mais saber de nenhum desafio, de nenhum chamado, nem de igreja, nem de ministério. Nós nos fechamos. E acabamos indo para um outro extremo, o desligamento total. Então ficamos longe de tudo. Qual passa nessa segunda fase adulta, idosa, qual passa a ser o pensamento predominante? Vou morar na praia. Vou construir uma casinha no meio do nada. Vou morar no meio do mato, onde que ninguém sabe que eu existo, onde que não tem sinal de internet. E muitas vezes nós pensamos que, até na inocência, que Deus age assim, que também chegou um momento de que nós vamos nos aposentar e que Deus não tem mais nenhum trabalho para nós, que nós já estamos assim, praticamente sem utilidade, sem serventia. Muitas vezes
a gente encontra pessoas assim, idosos de 40 anos, idosos de 45 anos, que não querem mais saber de ter um chamado com Deus, de ter uma vida com Deus, que querem viver uma vida, muitas vezes, sem propósito espiritual. Entenda, por favor, que não é errado você querer ter uma casa na praia, por favor. E aí, se você tiver, ainda pode me convidar. Eu e minha esposa vamos ficar muito felizes. O errado é nós pensarmos que a aposentadoria, que esse nosso descanso, que lhe é merecido, o descanso físico, e qual nós lutamos para tê-lo, para conquistá-lo, se aplica também à questão espiritual. Veja que nós estamos colocando Deus dentro do nosso parâmetro de vida, dentro do que nós estipulamos. Então, resumindo, na primeira fase, o que acontece? Na fase do eu não tenho tempo, Deus ele se torna o nosso mordomo, e a nossa vida com Deus passa a ser uma vida de pedidos e bênçãos. Pedidos e respostas. Então eu conquisto aquilo por longos anos, e aí depois, então Deus me abençoou, Deus me cuidou, Deus me guiou, e aí depois chega a segunda fase da aposentadoria, onde que eu vou me aposentar espiritualmente, né? Curtir a vida, só que sem um propósito. Entretanto, quando nós olhamos para a vida de Abraão e de como Deus trabalhou com ele, passamos a entender que Deus não cede à pressão do imediatismo e nem à linha do tempo, a qual nós chamamos idade. Com Abraão, vamos perceber 3 características: paciência, futuro e esperança. Veja bem, quando Deus chamou Abraão, Abraão era um jovem, 20, 25 anos. Leia comigo Gênesis 12, versículo 4. Gênesis 12, versículo 4, diz o seguinte: Abraão tinha 75 anos. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. Então, nada disso. Abraão não era um jovem. E muitas vezes eu fico perguntando, né? Pensando, puxa, Deus podia ter chamado Abraão lá nos seus 20, 25, 30, não. Deus chamou Abraão com 75 anos. Isso é uma prova de que Deus, ele não se limita à questão temporal. E nós precisamos aqui entender a situação de Abraão. Abraão, quando Deus chamou, então ele tinha 75 anos. Ele não tinha filhos e sua esposa, Sara, era estéril. E o nome de Abraão significa pai grande, grande pai. E aí depois ainda, Deus muda o nome de Abraão para Abraão, que seria pai de muitas nações. E aí Deus vai então até Abraão nessa situação e o chama, né? Aquele famoso chamado: Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, que você se tornará pai de muitas nações. Imagina então aqui a situação de Abraão. Abraão, 75 anos, a esposa era estéril, não tinha filho, você pai de muitas nações? Era difícil de acreditar numa situação dessa. Você concorda comigo? Porém, Abraão tinha esperança, pois ele entendia que não dependia dele, mas de Deus. Olha comigo nos versículos 17 e 19 de Romanos. Vamos ler. Como dizem as Escrituras Sagradas,
eu fiz você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus. Abraão sabia que a promessa dependia de Deus e não dele, e não da situação ao seu redor. Então a promessa depende de Deus. E em quem Abraão creu? O Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança. Abraão teve fé e esperança. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso que ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes se tornarão muitos. Olha só, Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivos para tê-lo. Muitas vezes, nós temos situações na nossa vida que nós temos um pingo para se pegar na esperança. Uma luz no fim do túnel, nós temos algo e mesmo assim nós perdemos a nossa fé, nós perdemos a nossa esperança. E aqui, quando nós vemos a história de Abraão, a história de Deus com Abraão, a história de Abraão com Deus, nós percebemos que Abraão não havia, conforme diz o versículo 18, motivo para ter esperança. Não tinha. Ele olhava para a sua idade, ele olhava para Sara, ele olhava para as condições ao seu redor, e ele não tinha motivo para ter fé, para ter esperança. Porém, Deus o chama. E ele então começa uma longa caminhada. Empolgado, pega a sua família e vai, cheio de vigor, faz longas caminhadas, passa por diversas situações. Porém, eu creio que talvez essa empolgação do começo, como é muitas vezes com nós, como foi com Abraão, ela acaba diminuindo. Sabe por quê? Se passaram 10 anos e Abraão ainda não tinha filhos. Deus prometeu que ele seria pai de muitas nações. Passaram 10 anos e ele não tinha filhos. Então o que Sara faz? Ela agiu. Eu imagino que ela pensou, bom, já que Deus não vai cumprir a promessa, né? Eu vou ajudar Deus. Eu vou intervir nessa situação. E aí Sara vai lá e encontra uma barriga de aluguel. E aí nasce Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa. Não era para eles terem tido esse filho. Olha só. Como nós, na nossa vida, muitas vezes, nós, por não saber esperar, por não termos tempo, por causa da gente querer as coisas para ontem, por causa da nossa ansiedade, nós agimos antes da hora. Se nós não sabemos esperar, assim como Sara, nós agimos. Quantos problemas seriam evitados? Quantas dores seriam evitadas se nós tivéssemos a paciência, se nós soubéssemos esperar em Deus? Porém, nós não temos tempo. Nós vivemos ansiosos, querendo que as coisas se realizem para ontem. Ismael, ele não era filho da fé. Ele era filho da impaciência. Ele era filho da ansiedade. Agora nós olhamos para a vida da Sara e a gente pode imaginar a angústia dela. Quantos anos ela estava esperando por esse filho? Quantos anos ela estava esperando por essa promessa? E nós podemos olhar para a nossa vida e eu gostaria que você pensasse. O que você está esperando? O que você tem esperado de Deus? Talvez há tantos anos já. O que você tem esperado? Talvez você está esperando a cura. Talvez você está esperando a conversão de um marido,
da esposa. Talvez você está esperando a conversão de um filho. O que você tem esperado? E como tem estado a tua fé e a tua esperança nessa situação específica que está no teu coração? Porque como Abraão e como Sara, nós temos duas opções. A primeira é nós mantermos a nossa fé, mantermos a nossa esperança em confiar em Deus. Só que essa fé, essa esperança não é uma fé cega. É a fé num Deus que promete e cumpre. É a fé num Deus que venceu a morte, uma fé num Deus que ressuscita mortos, a fé num Deus que traz à existência as coisas que não existiam, a fé num Deus todo-poderoso. Essa é a nossa fé e a nossa esperança. Por isso que nós devemos mantê-la. A segunda opção é a gente largar tudo e viver sem esperança. E viver sem esperança é viver sem Deus. Abraão, ele podia ter desistido, ele podia ter voltado para sua terra, ele podia ter voltado para sua parentela, mas não, ele teve fé e esperança, e essa fé e essa esperança, ele não tinha motivo. Ele olhava para um lado, ele olhava para o outro, ele não achava motivos para tê-la. Na circunstância ao seu redor, na questão física, na questão biológica, ele não tinha. Mas em Deus, ele tinha fé e esperança. Olha, veja comigo aqui. Abraão está com 100 anos de idade. Já passou. Já se passaram mais anos. Aí então o que acontece? Isaac nasceu. O filho da promessa, 100 anos de idade. Quando os anjos apareceram, você lembra daquela cena que os anjos apareceram para conversar com Abraão, para reafirmar a promessa? Sara estava numa tenda, e quando ela ouviu que os anjos falaram sobre a promessa, ela sorriu, ela riu. Tanto que Isaac significa risos. O riso dela de incredulidade, porque ela achava que tudo aquilo era uma piada. Porque na cabeça de Sara, ela não podia ter mais filhos. Veja bem, ela era estéril. Antes de alcançar certa idade, uma idade avançada, ela já era estéril. Depois, ela já estava com a idade avançada. Ela olha para Abraão. Abraão com quase 100 anos. Qual é a possibilidade biológica, fisiológica, o que for para ter um filho? Nenhuma. Nenhuma. Por isso que ela riu. Não havia esperança. Mas Abraão tinha fé e esperança. Abraão tinha fé e esperança. E pensa nesse grupo que se enquadra nessa fase da juventude adulta. Será que nós, eu e você, será que a gente conseguiria esperar 25 anos por uma resposta de Deus? Nós teríamos, como Abraão, paciência, confiança e esperança? Nós teríamos? Infelizmente, hoje, muitas pessoas já teriam desanimado, se desesperado, perdido as forças e passariam a viver sem esperança. Passariam a viver sem esperança. Mas Abraão não. Abraão, ele se manteve firme. Veja comigo os versículos 19 até o 21. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza que Deus podia fazer o que havia prometido.
Como você tem esperado em Deus? Pensa naquela pergunta que eu te fiz. O que você tem esperado de Deus, talvez há longos anos? Olha aqui. Abraão, ele tinha quase 100 anos. Mesmo quando pensou a respeito do quê? Do seu corpo, ele olhou para o seu corpo, que estava como morto. Ou quando lembrou de Sara, que era estéril, estava em idade avançada e não podia ter filhos. Abraão não perdeu a fé. Grifem esse não na Bíblia de vocês. Abraão não perdeu a fé e nem duvidou da promessa de Deus. E no versículo 21, porque tinha certeza que Deus poderia fazer o que havia prometido. A fé, a esperança de Abraão estava em Deus, e muitas vezes nós nos esquecemos que Deus, ele é todo poderoso. E que Deus, ele não vai se amoldar ao nosso padrão de vida. Deus, ele é superior. Deus, ele não está limitado pela questão física do nosso corpo. Deus, ele não está limitado pela questão temporal. Por isso que, independente da idade, Deus pode começar algo novo na sua vida. Porque independente da situação a qual estamos vivendo, em Deus nós podemos e devemos ter esperança. Nós devemos manter a nossa fé, devemos manter a nossa esperança. Por fim, quero destacar aqui 3 pontos. Jovens adultos, se você se considera nessa fase, jovens adultos, tenham confiança, se mantenham firmes na sua fé, sejam fiéis a Deus. Segundo, se você se considera adulto ou idoso, Deus pode começar algo novo com você. Não se aposente espiritualmente. Não se aposente espiritualmente. Terceiro, para você que está com suas esperanças minguando, sua fé enfraquecendo, não desista. Continue firme. Jesus está presente. A cruz não foi capaz de segurar Jesus. A morte não foi capaz de segurar Jesus. Jesus venceu a cruz, Jesus venceu a morte e hoje está reinando à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus está reinando e está presente e está vendo para todo sempre. Tenha fé, tenha esperança. Deus tem um futuro ainda para todos nós. Amém? Que essa palavra te abençoe nessa semana ricamente. Vamos ter um momento de oração? Senhor Deus, eu quero te agradecer por esse momento maravilhoso, Pai, que o Senhor possa, Pai amado, tocar os nossos corações, Senhor Deus, para que nós possamos ter, Pai, fé e esperança, mesmo quando não há motivos para isso, Pai. Mesmo quando as circunstâncias estão contra isso. Nos dê, Pai, um propósito, que nós possamos ter essa fé que Abraão teve, uma fé inabalável. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a nossa semana aí, pessoal, amém?